Oi, gente querida, que alegria estar com vocês, trazendo vídeos diariamente. Gosto muito de compartilhar conhecimento, mas também gosto muito de responder as dúvidas que vocês têm. E o vídeo de hoje não é diferente. Muita gente me pergunta, pastor, como eu sei que Deus falou comigo? Como eu vou discernir se não é a minha voz, o meu coração ou é a vontade de Deus? Então, gente, esse vídeo é intitulado 10 maneiras como Deus fala conosco. Tá? Eu vou usar textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, para mostrar a maneira como Deus fala. Ele falou no passado e continua falando hoje. Então, abre o coração, abre os ouvidos, presta atenção, vai até o fim, porque você vai aprender coisas interessantíssimas da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então fica claro, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, e no fim ele fala que a maneira como Deus mais falou foi através do seu Filho Jesus. Mas vamos falar aqui das 10 maneiras como Deus fala comigo e com você. A primeira delas, Deus fala através dos anjos. Lá em Gênesis capítulo 19, anjos falaram com Ló que ele tinha que deixar a cidade rapidamente porque a cidade ia ser destruída, Sodoma. Tá? O anjo Gabriel também informou ao profeta Daniel sobre o futuro de Israel. E lá no capítulo 9, ele fala de tudo o que ia acontecer com Israel, né, com a nação de Israel. Ele começa falando da volta, né, da Babilônia para a terra de Israel, mas ele segue e vai falando, terminando até a última semana, a 70ª, falando sobre a grande tribulação. O anjo Gabriel também informou Maria que Deus havia escolhido para ser mãe do Messias, lá em Lucas, capítulo 1, versos 26 a 37. Então, os anjos são mensageiros. Aliás, a palavra anjo no hebraico é malach, que é mensageiro. E no grego é angelos, que também é mensagem, mensageiro, porque euangélio, evangelho, boa mensagem. Anjo é o mensageiro. Bom, a segunda maneira como Deus fala conosco, ele fala em voz audível. Para Adão, em Gênesis 3, de 9 a 11, Deus falou audivelmente. 3, 9 a 11 de Gênesis diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te dei, te ordenei que não comesses? Então, claramente Deus teve uma conversa com Adão. E alguém vai dizer, pastor, Deus fala audivelmente hoje? Eu creio. É muito mais raro, mas pode acontecer. Na minha história, na vida inteira, uma vez eu ouvi audivelmente a voz de Deus. E tudo que ele me falou se cumpriu. Tá? Deus falou também audivelmente para Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus, quando avisou a respeito do dilúvio, ele falou também a respeito da arca. Ele falou com Noé. Deus falou com Abraão quando o chamou lá em Gênesis 12. Deus falou com Moisés em Êxodo 20, né, quando ele ditou os 10 mandamentos. Não é isso? Deus falou com Josué, em Josué capítulo 1. Josué estava morrendo de medo de substituir Moisés, e Deus falou, Josué, do mesmo jeito que eu tive com Moisés, eu vou estar com você. Deus falou para Samuel, lá em 1 Samuel 3, ele ainda era um menino. Ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Aí ele corria lá para Eli, né, que era o sacerdote, ele dormia dentro do templo. Eli falou, não, eu não te chamei, não. Foi uma segunda vez. O senhor me chamou? Não, não te chamei. Na terceira vez, ele falou assim, olha,
Se falar de novo, você fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele fez isso e Deus continuou falando com ele. Deus falou com Jeremias também, que faria dele um profeta entre as nações. Deus fala audivelmente. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Deus falou aos homens com uma voz suave, não é? Eu gosto muito daquela passagem de 1 Reis 19, 11, em que Elias está na caverna pedindo a morte, então aí vem terremoto, né? Vem fogo e vem um vento impetuoso e nada a voz de Deus. E de repente, uma voz mansa e suave falou com Elias. Deve ter sido alguma coisa assim, Elias, Elias, que coisa linda, né? Deus fala assim também, às vezes ele fala mansamente no nosso coração. Em quarto lugar, gente, eu quero dizer que Deus falou aos homens também através da natureza. Salmo 19, de 1 a 4, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Aqui, o que o salmista está dizendo é que, embora não tenha som, não tenha palavras, não seja uma conversa, né, inteligível, através da grandiosidade da natureza, Deus comunica ao coração do homem que ele é Deus. E o texto ainda diz mais, que um dia discursa outro dia, uma noite revela o conhecimento para outra noite, ou seja, enquanto houver dia e noite, Deus continuará falando com os homens através, né, da natureza exuberante que ele nos deu. Em quinto lugar, Deus fala também através de animais. Ele falou através de um jumento, né? E eu aqui coloquei animais no plural, porque embora só tenha aqui na Bíblia a referência de um jumento que falou, eu quero dizer que nada impede Deus dele fazer isso de novo se ele quiser, né? Aliás, quando Jesus estava entrando em Jerusalém e eles mandaram calar, Jesus falou, não manda eles calar não, porque senão até as pedras clamarão. Deus pode usar quem ele quiser, viu, gente? Em Números 22, de 25 a 31, vocês conhecem a história de Balaão, né? Balaão sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, mas ele recebia dinheiro para amaldiçoar. E um dia ele estava indo lá para amaldiçoar, recebeu muita grana, a mula que estava debaixo dele empacou. Aí ele começou a bater na mula, entendeu? E de repente a mula vira para ele e fala, escuta, por que você está me batendo? E aí ele fica estupefato, eles travam uma conversa e a mula fala, eu não vou para lá porque tem um anjo aí na minha frente. Aí os olhos dele são abertos, ele vê um anjo com a espada desembainhada e ele muda de caminho, né? Então, Deus ele fala também através de animais, se ele quiser. Em sexto lugar, gente, Deus fala através de sonhos. Jacó recebeu a confirmação da aliança que Deus tinha com Abraão, o seu avô, através de um sonho, lá em Gênesis 28. Salomão recebeu sua sabedoria através de um sonho, lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, porque ele estava apavorado de ter que substituir Davi. Ele falou, Deus, me dá sabedoria. E aí Deus visita ele e no sonho fala, o que você quer? Ele fala, eu quero sabedoria para governar bem o meu povo. E Deus deu a sabedoria para ele. José, o marido de Maria, recebeu 3 mensagens através de sonhos. E o José também, do Egito, também teve muitos sonhos, né? José recebeu primeiro o sonho, ele estava achando que Maria tinha traído ele, né? Estava grávida e tinha deitado com outro homem, e o anjo falou, não, ela não se deitou com ninguém, não. Foi o Espírito Santo que concebeu, né, o menino que está no ventre. Isso está lá em Mateus 1:20. Depois ele recebe em sonho uma ordem para fugir para o Egito. Por quê? Porque o rei Herodes queria matar a criança.
E depois que o rei Herodes morreu, novamente ele tem um sonho e recebe uma ordem para voltar do Egito. Está lá em Mateus capítulo 2, versos 19 a 22. Em sétimo lugar, queridos, eu quero dizer que Deus fala aos homens também através de visões. Isaías viu a santidade de Deus em uma visão. Isaías capítulo 6. Cornélio, o centurião, foi instruído para procurar a Pedro em uma visão. Capítulo 10 de Atos. Pedro, por sua vez, foi instruído a ir na casa de Cornélio, né? Também por uma visão. Entendeu? Atos 10, de 10 a 16. Você vê que como Deus age, né? Ele deu a visão para o Cornélio, para que ele mandasse homens buscar a Pedro, né? Pedro estava em Jope e ele estava em Cesareia, bem pertinho. E Pedro jamais ia entrar na casa de um gentil e Deus dá aquela visão maravilhosa de um lençol com animais impuros descendo e Deus fala, come. Ele, não, Senhor, eu nunca comi nada de animal impuro. E Deus fala, o que eu santifico não chama de impuro. E aí em seguida ele vê que vem os homens de Cornélio e ele vai até a casa de Cornélio e a família inteira é salva. Que coisa linda, né? Tudo isso através de uma visão. Paulo viu as glórias do terceiro céu em uma visão. 2 Coríntios 12, 1 a 4. João recebeu um livro inteiro de Apocalipse em uma visão. E você acha que Deus pode falar em visão hoje? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Eu já tive visões. Já tive visões de olhos fechados e tive visão já de olho aberto, gente. Pode sim, o mundo sobrenatural, se Deus quiser, ele rasga e revela ao mundo físico. Em oitavo lugar, eu quero dizer que Deus fala através de cristofanias. O que é uma cristofania? Fanerou, né? Ou faino, significa revelar, manifestar. Uma cristofania significa uma manifestação do Senhor Jesus antes dele ser encarnado, antes dele ter nascido na terra, né? Então, ele aparece nas Escrituras, no Velho Testamento, como o anjo do Senhor. Está tudo em maiúscula, né? O Senhor ali com letras garrafais. O anjo, né? Um anjo. O anjo do Senhor, muitas vezes, é Jesus. Como é que a gente sabe? Ele recebe adoração. Anjos, naturalmente, não recebem. O anjo do Senhor foi aquele que lutou com Jacó no vale de Jaboque, né? Em Gênesis 32. O anjo do Senhor é aquele que falou com Moisés na sarça ardente, Êxodos 3:2. Jesus, tá? O anjo do Senhor é que protegeu Israel no Mar Vermelho, Êxodos 14:19. O anjo do Senhor que protegeu os 3 hebreus lá na fornalha, Daniel, capítulo 3, versículo 25. Vocês lembram dessa história? Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha e a fornalha era tão quente que os homens que foram lançá-los morreram. E eles foram lançados com os pés e as mãos amarradas e Nabucodonosor olha e fala, como assim? Como é que esses 3 homens estão vivos? E pera lá, tem um 4º homem que é semelhante ao Filho dos deuses. Quem era esse 4º homem? Era o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, que os protegeu. A única coisa que queimou ali foram as cordas. O anjo do Senhor é Jesus. E como disse o texto de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, Deus falou de muitas maneiras, mas hoje Ele nos falou pelo Filho. Gente, quando Jesus estava se manifestando no Velho Testamento, ele era o anjo do Senhor. Mas depois que ele nasceu, ele é o Filho de Deus. E ele fala conosco, falou nos 3 anos que esteve na terra e continua falando. Como assim, pastor? Olha, ele não falou com Paulo, quando estava indo para Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vê o clarão, ouve a voz e ele fala, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus fala conosco. Quando eu prego a palavra, eu gosto de pensar que aquele apelo que eu estou fazendo, eu estou podendo levar
a palavra de Cristo. E o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus são aqueles que tocam e transformam as pessoas. Jesus fala ainda hoje. Falou com Saulo, fala conosco. Para Saulo foi audível, para nós pode ser uma voz no coração. Amém? Glória a Deus, gente. Em nono lugar, eu quero dizer que Deus fala através da sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura, desde o Velho Testamento até o Novo, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada, no grego é theos pneustos, significa soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Querido, se você quer ouvir a Deus, eu diria para você que a maioria esmagadora das vezes que Deus fala conosco hoje é através da leitura da Bíblia, através da audição, quando ouvimos a Bíblia, quando ouvimos uma pregação. A palavra de Deus é a maneira de Deus falar hoje, na sua maioria de vezes, é através da palavra. Existem aqueles teólogos até que chegam a dizer que Deus só fala através da palavra. Eles são chamados de cessacionistas, que no momento que a Bíblia foi completa, que o cânon se fechou, não tem mais manifestação de Deus de outras maneiras. Eu não concordo com isso não, tá? Mas eu quero usar uma ilustração aqui muito interessante. No ano de 1916, o Albert Einstein apresentou de maneira completa ao mundo a sua teoria chamada de teoria da relatividade. Ele reuniu todos os jornalistas e disse, olha que coisa interessante, eu vou abrir aspas aqui. Ele diz assim: eu completei uma das teorias científicas mais profundas desde os dias de Isaac Newton. Eu quero que vocês, os jornalistas que estavam lá, escrevam nos seus jornais e mandem para os jornais do mundo. Mas para garantir que vocês vão escrever corretamente, eu quero ajudá-los a escolher as palavras. Então, nas próximas horas, ele ditou palavra por palavra do seu vocabulário e depois, antes de terminar, ele repetiu: eu quero que vocês transmitam a cada jornal exatamente com as palavras que lhes ditei, para garantir que vão publicar o certo. Gente, pensa comigo, o camarada descobriu uma coisa extraordinária. Os jornalistas não tinham a mínima condição de entender o que eles estavam ouvindo. Então, o que ele falou? Olha, hoje vocês não entendem, mas daqui a um tempo muita gente vai entender. Então, para garantir que vocês não vão falar bobagem, eu quero que vocês copiem. Ele fez um ditado, que nem professora de primeiro grau faz com os alunos. Escrevam aí, né? A abelha gosta do mel. Ele deu um beabá para os jornalistas e no final ele disse assim, ó, por favor, palavra por palavra. Mas por que eu usei isso, gente? Porque se o Einstein, que certamente tinha algo muito lindo para transmitir, fez questão que aqueles que iriam escrever estivessem copiando aquilo que ele ditava, que dirá o Deus do céu, que transmitiu a sua palavra, que é perfeita, que é verdadeira, que é maravilhosa, que é transformadora. Ele também inspirou aos escritores a sua vontade, a verdade, queridos. A Bíblia deixa clara que a palavra de Deus é a verdade. Então, eu quero te incentivar a continuar estudando a palavra, lendo a palavra, buscando a palavra, porque ela é a manifestação de Deus falando conosco nos nossos dias. Você tem a sua Bíblia, você pode lê-la e abrir, ver o testamento de Deus para a sua vida, para as áreas de dificuldade, para os teus sonhos, para os seus problemas. Não deixe de ler a Bíblia faz a diferença na tua vida. Eu não me lembro quem foi que disse assim, ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. E é simples assim. Uma pessoa que começa a ler a Bíblia, ela
tem que abandonar o pecado. Em contrapartida, quem começa a querer viver no pecado vai simplesmente fugir da Bíblia, porque a Bíblia é confrontacional. Amém? Então, gente, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1:8, ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é maldito. Ou seja, queridos, qualquer coisa fora da Bíblia é maldição. Não deixe de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia é a base da nossa fé, é a regra de fé e prática. Martinho Lutero fez a reforma em cima de alguns pilares e um deles foi isso: somente a Escritura. E por último lugar, eu quero dizer para vocês, em 10º lugar, que Deus fala conosco pelo Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito fala: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Aqui a separação para a primeira viagem missionária. Mas quem falou? O Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo fala hoje? Fala, queridos. Fala. O Espírito Santo fala: não vá por ali. O Espírito Santo fala: não faz esse negócio. Queridos, ele já falou tantas vezes comigo que eu ia fechar um negócio, que eu ia fazer alguma coisa lícita, aparentemente ilícita, e o Espírito Santo vem e fala: não, não. E aí fecha o coração e você começa a recuar. E aí você, às vezes, briga com o Espírito e fala: não, mas eu vou. E ele fala: não. Ele fala: não, não vá. E eu sempre acabo dizendo: tá bom, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E nunca errei quando eu disse sim para a voz do Espírito. Às vezes que eu fiz da minha cabeça, eu quebrei a minha cara. Então, meu querido, hoje o Espírito Santo fala com você. Deus fala demais através da palavra e através do Espírito. Cuidado, não vá pelas suas emoções, não case com uma pessoa sem orar a Deus e perguntar se é ela, não feche um negócio sem invocar a Deus e perguntar se é para fechar, não faça uma sociedade com alguém sem ter o aval de Deus. Porque se você disser não para aquilo que o Espírito Santo está te falando, você vai quebrar a cara. Mas, querido, o que eu digo para você para terminar essa palavra: você quer que Deus fale com você? Então o busque. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu tenho certeza que vocês que me seguem frequentemente, até de olhos fechados, se receberem um WhatsApp, por exemplo, só o áudio, vocês saberão que sou eu. Por quê? Porque vocês conhecem a minha voz. E assim que Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então busque a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. E Ele vai falar com você da maneira como Ele quiser. Mas você saberá que é Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, eu quero agora, Pai, nesse momento, pedir a bênção para os meus irmãos. Senhor, eu sei que o Senhor falou com eles através desta oração, através desta pregação, desta palavra. Mas, Senhor, começa, Senhor, a levantar na nossa geração cristãos maduros, Senhor, que ouvem a Tua voz, ó Deus, e obedecem, para que sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem e que tenham na sua boca, Senhor, uma palavra de testemunho por terem ouvido ao Senhor. Queremos buscar mais de Ti, Senhor. E te agradecemos porque o Senhor ainda fala conosco. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém.